Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus. Amém. Os corações estão aquecidos depois dos louvores. Amém. Houve entrega nessa noite de corações no altar do Senhor. Há um propósito para estarmos aqui. Não é apenas mais uma reunião, não é apenas mais um rito, não é apenas mais um protocolo, mas é uma noite em que o Senhor está falando conosco desde o começo do culto, e eu creio que hoje vão ter muitos corações restaurados, fortalecidos nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é o último domingo do mês. Quem se lembrou disso? O último domingo do mês de julho já. Gente, como que passou rápido? Como está passando rápido? Quem acha que está passando muito rápido, levante as mãos, está assustador, né? Nós já estamos entrando em agosto de 2025, um ano que parece que mal começou. E está andando de uma maneira que nós não conseguimos acompanhar, e nós temos que buscar a graça de Deus para cada dia, porque nós sabemos que o Senhor está às portas, e nós, como filhos amados, temos que buscar cada vez mais essa presença, cada vez mais o fortalecimento da nossa fé. Amém? Domingo passado a pastora trouxe uma palavra aqui com o tema Um Coração Protegido. Coração protegido por Deus. E foi falado aqui muito sobre essa entrega, de entregarmos nosso coração no altar do Senhor, para que Ele nos proteja de tantas ciladas que existem externamente e internamente aqui dentro, que tentam atrapalhar o propósito lindo que Deus tem para nós, para as nossas famílias, para os nossos planos, para os nossos projetos. Nós temos que ficar alertas, irmãos. Então nós estamos vivendo um tempo em que nós não podemos perder tempo. Deu para entender? Estamos vivendo um tempo em que nós não podemos perder tempo. Por quê? Porque corremos o risco de ficarmos para trás, perdermos o propósito que Deus tem para conosco, porque as distrações seculares estão cada dia mais acirradas. Muitas distrações, por isso talvez o tempo esteja passando tão rápido. Muita tecnologia, estamos deixando de viver a essência da natureza, a essência da adoração que o Senhor colocou em nossos corações por conta de tudo isso, de toda essa correria. E a Bíblia fala muito em coração. A importância do coração na Bíblia é muito grande. Não esse músculo involuntário chamado coração de carne, mas o coração que está descrito lá em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Está tudo aí dentro de você. E por isso a importância de nós guardarmos o nosso coração. Então nós devemos entregar esse coração e buscarmos ser melhor a cada dia. É o que nós temos que buscar. Então nós vamos continuar nessa noite falando de coração, que é essa fonte de vida. Amém? Quero convidá-los a abrir comigo Salmo 90, versículo 12. O tema já está projetado aqui. Quem quer ter um coração sábio? Eu tenho pedido isso para Deus todos os dias, já há algum tempo. E a oração, irmãos, que eu quero que nós possamos aprender nessa noite. A oração que o salmista está nos ensinando nesse versículo que nós vamos ler aqui. Pedir para a mídia, se possível, a versão ACF. Salmos 90, 12, versão ACF, para nós lermos juntos aqui. Para quem não sabe, quem escreveu esse Salmo 90 é o Moisés, o grande líder do povo de Deus. O grande Moisés, um dos maiores líderes da história de Israel. Esse salmo é atribuído a ele. Amém? Geralmente é de Davi, dos coraitas e tantos outros, mas esse específico, para quem não sabia, é do nosso grande Moisés. Ensina-nos, olha a oração, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações
sábios. Ele está orando e pedindo isso para Deus. Olha a humildade. Ele não sabia, ele queria aprender. Ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, essa não é apenas uma reunião, é a Tua palavra, Pai querido, que tem poder para nos transformar, para mudar, Senhor, nosso caráter, para nos curar, para nos libertar, Senhor, para fortalecer a nossa fé. E nós estamos num ambiente santo nessa noite. É a Tua palavra que vai ser proferida aqui, Senhor. Que não seja nada vindo de mim, mas tudo que for falado aqui, que venha do alto, Pai, que venha do trono da graça para os nossos corações, para que possamos a cada dia mais, Senhor, amadurecer na nossa fé, porque nós precisamos muito. Precisamos aproveitar os nossos dias, Pai, com excelência, Te adorar, Te louvar, que é o que nos cabe, Senhor. Nos livre, Senhor. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, de todas as armadilhas e ciladas seculares que o mundo tenta imprimir em nossos corações, Pai. Nos purifica, Senhor, nos ensine. Estamos aqui mais uma vez diante de Ti. Nos dê, Pai, corações de discípulos nessa noite. Tire toda distração e faça-se o Teu querer. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem quiser ler esse salmo inteiro em casa, Salmo 90 fala muito sobre a brevidade da vida, muito rápido. E é interessante esse salmo, porque entre outras coisas, ele relata o desejo por sabedoria, para nós lidarmos justamente com a limitação do tempo, porque o nosso tempo é limitado, é ou não é? É tudo contado, e muitas vezes nós contamos equivocadamente, erroneamente, o nosso tempo, o nosso dia. Deus dá 24 horas para todos nós aqui. Uns aproveitam bem, outros não conseguem e vai passando a vida enrolado. E Deus, o salmista pede sabedoria para não acontecer isso com ele. E a oração que eu profetizo em nome de Jesus para todos vocês, para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos os corações sábios. E o salmo fala também sobre a brevidade da vida, abrindo os nossos olhos. Olha, fique atento que passa rápido. Então faça o que tem que ser feito. Não deixe, não procrastine o que o Senhor tem colocado dentro de você. Então, esse salmo é para que nós possamos focar nas coisas boas, irmãos. Foque no que é bom e faça das coisas difíceis uma grande escola. Faça das coisas difíceis da tua vida, aqueles que você passa gemendo, uma grande escola, porque como nós aprendemos aqui, a eternidade já começou aqui, irmãos. A eternidade não tem começo e não tem fim, ela transcende o tempo. Então, como nós vamos querer buscar a eternidade, a plenitude, se na vida terrena nós não estamos aprendendo a viver os dias conforme Deus quer que nós assim vivemos? Então a palavra de Deus é um álibi, um aliado que vem nos instruir nessa noite. Pastor, eu tenho perdido tanto tempo, como que eu faço para melhorar isso? Vai passando o tempo, eu não estou produzindo, eu não estou chegando no propósito, minha vida não está virando. Que o Senhor fale no teu coração nessa noite e faça com que você caminhe para toda a grandeza, para tudo de bom que Ele tem para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus planos, para o teu projeto, daqui até a eternidade. E que o legado seja muito grande, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu fiz aniversário sexta-feira, então ainda dá tempo de dar presente ainda, hein? Obrigado pelos presentes que eu já ganhei aí. E aí, quando eu acordei sexta-feira, que eu me ajoelhei ao lado da cama, tem o meu cantinho especial que eu amo ali, aquele cantinho, há anos, né, pastora? Eu comecei a agradecer a Deus pelo aniversário e passou um filme na minha cabeça, na minha mente, sobre tudo que eu tinha vivido até ali. Irmãos, eu fiquei emocionado. Todos nós, irmãos, a nossa vida dá um livro muito lindo, todos vocês. Todos temos uma história que a gente não para pensar, o mundo é tão corrido. E Deus começou a me trazer à memória, eu criança, depois entrando na adolescência, as minhas dificuldades,
depois a juventude, os sonhos que eu tive de ter uma banda, de tocar, Deus me capacitou, Deus me abençoou com esse sonho, eu comecei a tocar o instrumento com meus amigos, o dom do esporte, eu gostava muito de futebol, fiz muitos amigos nas escolinhas, nos lugares que eu joguei futebol, depois veio o estudo para a faculdade, depois vieram as grandes dificuldades da minha vida, os grandes livramentos que Deus me deu, caminhos de morte, acidentes que sofri, que Deus me livrou, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Depois veio a busca ao Senhor, Salmo 34, no meu quarto, entre lágrimas, achando o Senhor. Depois veio buscar a comunhão dos santos como vocês. Depois eu conheci a pastora Adriana, a mulher da minha vida. Depois veio o batismo juntos. Depois fomos para a obra de Deus juntos. Depois veio a casa. Depois vieram os filhos. Depois vieram o ministério. E eu comecei a lembrar aquilo com o coração muito grato. Falei, meu Deus do céu, eu vivi tudo isso, Senhor. Muito obrigado. Isso foi tua misericórdia. Isso foi a tua graça. E quem é mais novo aqui tem dificuldade de pensar isso, porque eu já fui adolescente e jovem. Então a gente acha que a nossa vida vai ter 200 anos, mas não é assim. Você dormiu, você acorda com 30. Você cochilou, acorda com 40, irmãos. Então, faça o que tem que fazer. Passa muito rápido. Não deixe para depois o amor, não deixe para depois o perdão, não deixe para depois o fazer o bem, não deixe para depois o abraçar, não deixe para depois o ouvir as pessoas, não deixe para depois o estender as mãos. Pode ser que não dê tempo. O tempo passa rápido. A sensação que eu tive é que quando eu estava lá criança, adolescente, não fazia tanto tempo assim. Eu falei, meu Deus, mas já faz muito tempo, mas não parece. É que o tempo está passando muito rápido. Então, nada como caminhar, pedindo a Deus viver com sabedoria, para sermos melhor a cada dia. Eu sempre falo isso aqui porque eu tento fazer isso. Amanhã eu quero ser melhor que hoje, depois da manhã, melhor que amanhã, porque Deus nos dá essa chance de não vivermos com essas falhas, esses defeitos o resto da vida. Deus nos dá a chance de melhorar. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Irmãos, e chega uma idade da nossa vida que nós aprendemos uma coisa muito importante. Eu creio que aqui quem já passou dos 40 está aprendendo isso também, junto comigo. Nós aprendemos a viver um dia de cada vez. Irmãos, como isso faz bem para o nosso coração e para a nossa alma, irmãos. Isso nos livra de ansiedade, nada de colocar as coisas muito distantes. Porque o que nós temos na mão, irmãos, é o hoje. O ontem não volta mais, já passou. Amanhã, ninguém sabe como será, se nós vamos estar aqui. O que nós temos em mãos é o hoje. Então, se Deus te levantou de manhã, depois de pé, é porque Ele tem um plano para a tua vida, nessas 24 horas. Então, nós temos que aproveitar a cada dia, para que nós possamos alcançar o coração sábio. Contar os dias é isso. Pedir isso para Deus, essa sabedoria. E buscar as coisas simples. Eu aprendi que a beleza da vida estão nas coisas simples, irmãos. Às vezes a gente acha que para vivermos o melhor de Deus tem que ser coisas grandiosas, mirabolantes. Não. As grandes coisas são as somas das pequenas do dia a dia. Tomar um cafezinho em família, como nós tivemos essa semana. Um cafezinho em família simples. Um passeio no lago. Observar aquele quadro natural pintado pelas mãos de Deus, o azul do céu, com as nuvens brancas e as árvores balançando com o vento. Irmãos, se nós não vermos Deus nisso, nós podemos ser o maior teólogo do planeta, que nós não vamos ter entendido a criação e nem a divindade. Deus está ali, movimentando as folhas com o vento. Que possamos não perder tempo. Isso é a beleza da vida, a simplicidade das coisas. Servir a Deus, adorar a Deus, ajudar o nosso próximo que está carente e precisando. Como o próximo fica feliz quando nós ajudamos eles? Às vezes a gente faz uma coisa tão pequena e para eles é um gesto grandioso que eles louvam a Deus. Você faz ele se tornar um adorador com a tua ação. Você pratica uma ação e ele louva a Deus. Você é gerador de adoradores. E nunca esquecermos
de ter a gratidão no coração. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela CB Vida, porque nós entendemos isso há muito tempo. Todo mundo que vem falar aqui já começa agradecendo a Deus pelo levantar, pelo pão na mesa, pela casa, pelo banho quente, pelo trabalho, porque nós vamos sair daqui, temos um lugar para voltar. Tudo isso é bênção de Deus. Que mais que nós precisamos? A junção disso vai fazer uma bênção grande de Deus acontecer sobre as nossas vidas, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas em nome de Jesus. E quanto mais cedo vocês que são jovens aprenderem a viver assim, mais qualidade de vida vocês terão, porque vocês não vão ficar jovens por tanto tempo como vocês imaginam. Logo virão responsabilidades, família, filhos. Então, quanto mais cedo aprendermos a buscar em Deus, aprender a contar os dias para adquirirmos um coração sábio, é melhor. Muitos cristãos ainda não conseguiram isso, mas Deus está falando nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo, CB Vida, homens e mulheres com corações sábios, fazendo a diferença, a partir da família, depois do trabalho, depois da escola, na faculdade, no bairro, um coração ensinável, para que o Senhor possa operar. E temos que amar o presente, porque é tudo que nós temos, irmãos. Como eu disse aqui, a palavra de Deus fala que não devemos nos preocupar excessivamente com o amanhã, porque amanhã trará os teus problemas. Basta cada dia o teu mal, a palavra fala, próprio Jesus. Cada dia terá o teu mal. E se fizermos isso, irmãos, isso vai trazer o que para nós? Leveza de vida. Contar os nossos dias vai nos levar mais perto do Senhor, mais perto do que é a eternidade. E nós vamos adquirir, em nome de Jesus, um coração sábio, como o salmista pediu. Amém? Então, é por isso que o salmista pede esse coração sábio, mas também para que ele não sucumba, não caia na natureza do teu coração. Então eu profetizo também que o Senhor blinde o teu coração para que você não sucumba à natureza dele. Pastor, qual que é a natureza do meu coração? É enganosa. A natureza do nosso coração é enganosa, o nosso coração é enganoso. Aonde está isso na Bíblia? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então o profeta está afirmando aqui que nós temos uma fonte enganosa e de perversidade dentro de nós, que é o nosso coração. Aí vem Jesus, o nosso mestre, e ratifica isso. Jesus afirma isso lá em Mateus 15, 17 e 19. Olha o que o mestre fala. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, depois desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Então, irmão, tudo que acontece de mal no mundo procede do coração do homem. Adultério, assassinato, feminicídio, suicídio, corrupção, enganação, mentiras, traições, tudo isso procede de um coração não tratado, não blindado e que faz muito mal ao mundo. E a partir do momento de um coração sábio, começa a ser gerado em nós, eu sempre falo aqui, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que nos fortalece contra as obras da carne. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a paciência, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Isso vem de um coração tratado, um coração sábio. Ah, se o mundo tivesse o fruto do Espírito, irmãos, tantas guerras não teriam, tantos assassinatos, tantos feminicídios, tanta injustiça social. Mas o salmista entendeu que a vida, irmãos, é o quê? Um presente de Deus, e foi dada para quê? Para ser vivida
da melhor forma. Por isso ele pediu para o Senhor ensinar a ele contar os dias, para ter esse coração sábio. Mas para ter esse coração sábio, nós precisamos aprender a contar esses dias. Temos que ter um coração o quê? Ensinável. Porque o profeta falou, ó, ensina-nos. E não é uma forma matemática, irmãos, contar os dias. Não é, ó, o dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, 60 vezes 30, não é conta. É viver cada dia com sabedoria. Ah, pastor, mas e o dia difícil? E o dia ruim? É celebrar o dia independente de como ele foi. Ah, mas é muito difícil. É, mas é possível. É por isso que o salmista fez esse pedido. É porque nós temos que ter esse coração humilde, porque a oração dele é essa. Ele quer aprender. E nós não podemos sermos enganados pelo nosso coração, irmãos. Quantas atitudes erradas por conta do engano em nossos corações, quantas decisões equivocadas que nos trouxeram tristezas, porque o nosso coração nos enganou. Nós não pensamos, nós não oramos, nós não refletimos, nós não buscamos Deus. Temos que negar a nós mesmos como Jesus pediu. Mas como que eu faço, pastor? Para negar a nós mesmos é como a pastora falou, somente com o coração entregue no altar do Senhor. Quem faz é o Espírito Santo. Nós não conseguimos. Então, quando nós estivermos pedindo para o Senhor alcançar um coração sábio, entrega o teu coração para Ele, porque é Ele que vai fazer a obra. Porque nós somos seres caídos. Quem vai trazer a unção do alto, a cura, a transformação, é Jesus. Ele fez isso com muitos. Ele fez isso com Zaqueu, o publicano, com a mulher samaritana. Ele fez isso com Nicodemos. Ele fez com tantos outros e Ele faz para mim e para você. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Então dá para entender por que o salmista pede esse coração vindo de Deus. Então, irmãos, um conselho: não deixe que nenhum dia da sua vida, da sua agenda, passe sem que você extraia dele algum saber. Esses dias, irmãos, eu cheguei em casa, eu até pedi para a pastora Adriana, ela foi me buscar, esperar um pouquinho para começar a conversar comigo, porque a minha cabeça estava 360 por hora, irmãos. Um documento que me pediram lá, essa nova administração, lá no meu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho lá na prefeitura, e uma planilha enorme, e eles ligando, me cobrando, e jogaram aquilo nas minhas mãos. Eu fui fazer hora extra, fiquei das 9 às 15 para 6 mexendo nesse documento, irmãos, com 15 horas, com 15 minutos de almoço. E leva daqui, confere daqui, paga aqui, termina aqui, faz ali. Chegou uma hora, lá pelas 4 horas, eu não sabia nem o que eu estava fazendo mais. Eu tive que sair para tomar um café, respirar. Mas depois que passou esse tempo que a cabeça deu, sabe que eu orei ao Senhor? Falei, Senhor, que bênção. Esse dia foi muito top, Senhor. Esse dia eu senti a Tua misericórdia, porque se não fosse ela, eu não teria conseguido entregar esse documento a tempo. Como foi bom, que escola, Senhor. Então nós não podemos, irmãos, ser aqueles crentes que só está bem se tudo estiver dando certo. Entendeu? Ah, o carro tá bom, está funcionando bem, Deus é bom. Estragou o carro, furou o pneu. Ih, será que Deus é bom? Acho que Ele esqueceu de mim. Meu Deus, você está orando para emagrecer, você consegue emagrecer, Deus é bom demais. Depois você engorda de novo. Ah, Deus é mau. Não, Deus é imutável, irmãos. Então, o dia bom Ele fez e o dia ruim Ele também fez. Ele criou todas as coisas. Quem celebra o dia difícil é quem tem o coração sábio só. Por isso que o líder de Israel está pedindo. Foi difícil, Senhor, mas eu senti Tua mão, como foi ministrado aqui. Como o Senhor trouxe Pedro à tona para respirar, o Senhor me trouxe. E sabe do maior? O Pedro conseguiu andar sobre as águas depois para voltar. Ele não voltou flutuando nem mergulhando. Se ele voltou para o barco, ele voltou, mas voltou com as mãos dadas com Jesus. Ele volta para o barco, e é assim que Deus faz conosco, em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus não desiste de nós, Ele tem um plano para nós cada manhã de 24 horas.
Nós seremos o resultado do aproveitamento que nós tivemos naquele dia que Deus nos deu. E tem mais, Ele não nos dá uma prova maior do que aquela que nós podemos carregar. Por isso que você tem que falar, glória a Deus. Então, antes você murmurava, agora você diz, glória a Deus, estou conseguindo. Passei no vestibular, Deus é bom, ouvir minhas orações. Não passei, não murmure, pega como escola. Deus tem o tempo certo de você passar. Deus tem a maneira perfeita, a nossa não, nosso coração é acelerado. Às vezes você vê uma pessoa, irmãos, de 50 anos, e você olha para ela, percebe nessa pessoa atitudes de um adolescente. Não sai nada dali. E por outro lado, você vê outras pessoas que amadureceram, evoluíram, cresceram como seres humanos, do teu interior fluíram rios de águas vivas. E você pergunta, por que essa diferença? Porque o maduro aproveitou cada dia da sua vida. Ele aproveitou, ele não perdeu tempo, irmãos, a pessoa madura de coração sábio, com coisas que não valem a pena, discussões tolas, competitividade, mágoas que entraram no coração por causa de bobagens, necessidade de aprovação, ficar fazendo as coisas para ser aceito, esquece de viver. As pessoas te sequestram, você não é mais quem você é. Por isso que chega uma idade, a pessoa ainda está ali igual um adolescente. Mas nós temos que encarar, assim como o apóstolo Paulo, os momentos difíceis e falar, Senhor, o Senhor não quer tirar esse espinho, então eu vou com espinho e tudo. Vai, filho, que a minha graça te basta. E Paulo foi quem foi, mesmo passando por momentos difíceis. E estamos em uma geração que quer tudo na rede, no suco, na sombra e água fresca. Você falou não, fica dodói. Que o Senhor nos fortaleça e possamos ser diferença nessa geração, luz nessa geração, porque Deus levanta homens e mulheres fortes. O reino é para pessoas fortes, irmãos, perseverantes, como Josué. Seja forte, Josué, seja corajoso, porque eu estarei com você. Vai para aquela terra, adentra lá, enfrenta os gigantes, porque eu te prometi essa terra. E foi assim que se aconteceu na vida de Josué. Ele entrou. E fazendo assim nós vamos chegar mais próximos de Deus, irmãos. Isso é sabedoria de coração. Isso é trazer à memória coisas boas. Deu vontade de reclamar? Deu vontade de querer ser igual a outra pessoa? A outro tem ou não? Repreenda isso e traga coisas boas. Traga quem você é. Traga tua família, tua casa, teu filho, teu pão na mesa, o teu dom, o teu talento, a tua digital, que não tem nenhuma igualzinha à tua, a tua capacidade. E o amor que Deus tem por você. Ainda que todos te abandonassem, Ele te acolheria. Corações sábios. Profetizamos em nome de Jesus nessa noite. Gente que não desperdiça vida, porque a vida é preciosa. Nós temos que trazer a cultura do céu para a terra, como a pastora já pregou aqui. Nós temos que viver essa eternidade que já começa aqui. Não é difícil, é possível, se nós buscarmos ter um coração ensinável perante o nosso Deus. E aí a gente aproveita o tempo que Deus nos deu, o dia que Deus nos deu, tudo que Ele nos proporciona de uma forma grande. E nós chegamos daí na maturidade com o coração cheio de riquezas da vida, enriquecidos, porque os vazios foram preenchidos pelo Senhor. Nós aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, aprendemos a ouvir, aprendemos a orar pelo outro, aprendemos a evitar murmurações, porque Deus traz à existência as coisas que não existem. É isso que o salmista está pedindo para o Senhor. Que bênção, se nós conseguirmos isso aqui, não desperdiçar a vida. E eu profetizo em nome de Jesus para nós, não desperdiçarmos dias de vida. Está sem fazer nada? Vou escolher um livro da Bíblia para eu ler hoje. Vou ler Provérbios 13. Vou ler um livro curtinho, primeira epístola de Pedro. Vou ler aquela carta poderosa dos Gálatas. Você vai só se enchendo. Quando alguém vier buscar você para buscar um conselho, você não vai estar vazio, falar coisas nada com nada. Você vai estar cheio para ministrar aquela pessoa.
Porque não adianta, se nós não lermos Bíblia, não lermos Escritura, nós vamos estar cheios do quê para falar para as pessoas? Que diferença nós vamos fazer? Temos disponível gratuitamente essa Bíblia. Então, irmãos, contar os nossos dias. O importante é o dia, independente de como ele foi, porque a fonte deles é Deus. Isso é difícil, mas está escrito aonde? O Eclesiastes 7,14. Eclesiastes 7,14, o livro do sábio. Olha o que ele aconselha para nós, irmãos. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro. Por que aquele povo que saiu do deserto, saiu do Egito para o deserto, para a terra prometida, não conseguiram entrar? Não aproveitaram o dia difícil. Ai que sol, ai que fome, ai que calor. Não vou mais, não quero. Morreram no deserto, irmãos. Porque Deus dá o dia difícil, a prova, para nós crescermos, para fortalecer a nossa fé, para enfrentar, para buscar a graça, a misericórdia e encontrar em nossos corações gratidão, porque não existe tristeza que dura para sempre e nem alegria que dura para sempre. Essa é a dialética da nossa vida. É assim, um dia a gente sorri, o outro dia a gente chora. Um dia a gente planta, um dia a gente colhe. Um dia nós nos alegramos, outro dia nos entristecemos. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Um dia nós estamos no monte, o outro dia nós estamos no vale. Mas temos que lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas e é o motivo pela qual nós não somos consumidos, diz a palavra do Senhor. Que essa possa ser a nossa oração diária. Que essa possa ser a tua oração, meu irmão, minha irmã. Senhor, me ensina a viver assim, Senhor. Me ensina a ter essa plenitude e falar lá no final, valeu a pena, estou pronto para a eternidade, porque eu aprendi aqui na vida terrena, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque todo dia traz em si a graça de Deus, irmãos, todo dia. Está um momento difícil para uma pessoa aqui, está um momento feliz para outra lá do outro lado. Está alegre aqui, tem outra triste lá. E Deus está cuidando de todos, da mesma forma. E quem pensa assim, quem vive assim, livra-se de cada cilada, irmãos. Cada cilada. Eu conheço pessoas, irmãos, que acontece isso aqui, a pessoa já fica mal, começa a falar que o diabo se levantou, começa a falar que tem gente com inveja, que tem oração contrária, e não assume que não está aprendendo a viver, como se ela não pudesse nessa terra ter problemas, ter dias maus, como se fosse uma rainha imutável, e não é. Senhor, obrigado, está acontecendo isso comigo porque eu estou vivo. Isso só vai acabar quando a vida terrena terminar também. O Paulo falava: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para a grande coroa do ministério de Cristo Jesus, que Ele tem preparado para mim. Irmãos, eu não conheço uma pessoa na vida vencedora, do meio secular, cristão, do mundo, não tem uma pessoa vencedora que viveu uma vida reclamando das dificuldades. O Cafu, pentacampeão, fez 13 testes em escolinhas, foi reprovado. Se ele ficasse entrando em depressão, ele não teria sido o grande capitão do penta. E ainda mais nós cristãos que temos o Deus, Criador de todas as coisas, que está conosco todos os dias. Senhor, eu vou conseguir em nome de Jesus, Tu está comigo. Minhas limitações eu coloco no Teu altar, Senhor, para que tudo aconteça conforme o Teu querer. E toda a sabedoria de coração que o Senhor te der, de hoje em diante, que Ele te capacite para dividir, para transmitir para outras pessoas, para que elas sintam um desejo de ter um coração igual ao teu, um coração sábio, tratável. Peça isso a Deus e você vai ser referência aonde você estiver, em nome de Jesus. Um coração sábio e grato a Deus, irmãos, celebra a vida mesmo em meio à crise. Isso não é para qualquer um. Deus se agrada, irmãos, assim como Abacuque
estava na maior crise da nação, uma dificuldade que se fosse hoje, nessa geração, a maioria sucumbiria. O que o Abacuque fez? Ele fala uma das coisas mais bonitas que tem aqui na Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ovelha nos currais, boi nos estábulos, trabalho na lavoura, ainda assim eu exultarei o meu Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você acha que um coração desse não agrada a Deus, irmão? É isso que Deus quer de nós, porque é fácil adorar a Deus quando está tudo bem, e depois ficar murmurando, escondendo dele, mas ele sabe do coração quando não está tudo tão bem. Mas por que estão me perseguindo? Porque perseguição é bíblica. Você falou que é de Deus, a pessoa vai te perseguir, vai ficar te olhando, vai ficar te julgando, não tem jeito, irmãos. Graças a Deus o Brasil ainda é um país que não estão perseguindo com armas ainda. Mas muitas vezes te ignoram, muitas vezes te rejeitam de algumas coisas no teu trabalho, porque sabem que você é cristão. Mas fique firme, Deus vai te honrar. Seja como Daniel na Babilônia, seja como José no Egito, e Deus vai honrar, porque Ele não é homem para mentir. Esse é o nosso Deus. Assim nós vamos crescer espiritualmente, a começar pela nossa família e pelos nossos. E quando nós começarmos a agradecer a cada dia, independente das circunstâncias, nós vamos notar que a qualidade dele vai melhorar. Você vai até testemunhar, pastor, realmente estou vivendo os dias mais felizes, sabendo que Deus está comigo, estou mais tranquilo. Celebrar a cada dia simplesmente pelo fato de que você está vivo. Deus te coloca de pé a cada dia e você está acordado, é uma dádiva da vida. Se Deus te acordou, Ele tem um plano e um propósito. Antes você murmurava, como eu disse, depois você vai dizer, glória a Deus. E agindo assim, nós seremos a mensagem a ser pregada. A nossa mensagem será a nossa vida. Nós sairemos da qualidade de murmuradores para adoradores e seremos encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Para encerrar, Salmo 118, 24. Esse é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos, independente do que for, Ele está nos dando fôlego de vida, como foi ministrado aqui. E eu profetizo corações sábios para a tua vida, para a tua família. Você recebe em nome de Jesus. Então dê um forte aplauso a esse Deus. Se coloque em pé nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, corações que nos livrará de todas as ciladas, coração sábio que nos livrará de todo o ataque das trevas e que nos levará ao propósito grande que o Senhor tem para conosco, e nós queremos alegrar o teu coração. Senhor, nós queremos um coração igual ao teu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e ouça essa canção. Nós vamos orar depois, encerrando. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
eu preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. E dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, e ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração e enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração e enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia. Fique com os teus olhos fechados nesse momento. Se você puder colocar uma das tuas mãos no teu coração, nessa fonte de vida que o Senhor te deu, que bate perfeitamente todos os dias, desde quando você estava no ventre da tua mãe, esse coraçãozinho já batia lá bem acelerado, porque ele era pequenininho, e ele bate até hoje. Que ele possa pulsar e queimar pelo amor de Jesus sempre. Esse Criador perfeito que cuida de nós com tanto zelo, com tanto carinho, que nos trouxe até a tua casa para iniciarmos a semana no melhor lugar, no lugar mais seguro, na unção dos santos, nas bênçãos do Senhor, na cura e na bênção profetizada. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor. Toque, Senhor, cada coração nessa noite. Toque, Senhor, com teu poder. Com a autoridade que nos é delegada nessa noite, eu te peço, toque, Senhor. Toque no profundo. Arranca, Senhor. Arranca, entra nas entranhas. Tire tudo aquilo que está atrapalhando meus irmãos da caminhada, Pai. Caia por terra, Pai, pessimismo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra, Pai, tristeza, Senhor, em nome de Jesus. Traga alegria, Pai querido. Caia por terra, Senhor, todo pensamento negativo em nome do Senhor Jesus. Limpa, Senhor, esse coração. Toda dureza de coração caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Traga o dom do perdão, Senhor. Traga, Senhor, o dom do amor, o dom da compaixão. Derrama do óleo fresco nessa noite em nome de Jesus, Pai querido. Abençoe a circulação, Senhor, a pressão sanguínea de cada um dos meus irmãos, Pai. A mente, o pulmão, Senhor querido, todos os órgãos, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Vem trazendo do milagre da cura nessa noite, Pai, física, emocional, espiritual, Pai. Mas restaura o coração, Pai. Dê um coração sábio, Pai. Coração que transborda a sabedoria, para que todos vejam que há um Deus em Israel, através da vida de cada irmão meu aqui, Pai. Sabemos que é possível. Há uma igreja remanescente, conforme diz a Tua palavra, e nós queremos ser uma dessas igrejas, Pai.
Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Senhor. Que sejamos luz no nosso trabalho, na nossa família, no nosso meio social. Seja conosco na saída e na chegada, Pai querido. Nos guarde de todos os males. Sabemos que o Senhor não dorme, Pai querido. Guarde o nosso trabalho, Pai. Os nossos propósitos, Pai querido. Guarde os nossos empreendimentos, Senhor, debaixo da Tua potente mão. Nos instrua, nos ensina o caminho a seguir. Nos guia com os Teus olhos, Pai de amor, Pai querido. Que possamos estar nessa dimensão, Senhor, do Espírito Santo, da maturidade, Senhor. No Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem o Senhor nada podemos, Senhor. É a Tua misericórdia. Nos dá então um coração grato, Pai. O Senhor está me ministrando que está tendo cura de corações endurecidos nessa noite. Pessoas que não estavam entendendo o que é um coração sábio, o que é uma entrega no altar do Senhor, tiveram um coração ministrado pelo Espírito Santo nessa noite, aleluia. Vai sair daqui de uma forma diferente, reluzindo a face do Criador, a face de Cristo. Dons sendo liberados nessa noite, em nome de Jesus, para o louvor e a glória do Senhor, porque um coração endurecido não consegue exercer o dom. Dons liberados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vícios sendo curados com o toque do Senhor. Lutas que há anos você tenta pela tua própria força, o Senhor fala: não, filho, não é assim. Deixa comigo, o Senhor tocando nessa noite na tua causa, aleluia. Receba como vida do alto, o Senhor tocando. Toca, Senhor, toca, Senhor. Senhor trazendo restituição financeira e dando sabedoria de coração para como usar esses recursos de uma forma sábia. Tudo isso vem do céu, meus amados. Continue, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito. Nos dá um coração igual ao Teu. É possível, Pai. Nós cremos. A nossa oração é a oração de Moisés, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, Pai. E que no dia bom nós possamos celebrar, e no dia difícil nós possamos considerar, porque quem criou esse dia foi o Senhor, Pai. Com toda reverência e todo respeito, nós vamos celebrar todos os dias de nossas vidas, de agora até a eternidade. Receba essa bebida, bênçãos sem medidas do Senhor nessa noite, com fogo santo, sopra Espírito, em nome de Jesus. Receba, receba. O Senhor está dando nessa noite o refrigério, a cura e os dons restaurados. É assim que nós oramos, te agradecendo, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude ele bem forte, meu irmão. Louvado seja Deus, palavra tremenda que encheu nosso coração, nos abasteceu para essa semana, e que a gente alcance esse coração tão precioso que a palavra nos instrui, amém? Vamos dar a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada coração aqui, cada lar e cada família. Pai, nós oramos para que a Trindade se manifeste, cuide de cada um dos seus filhos, faça com que a palavra ouvida nessa noite tenha o efeito que lhe apraz. Faça, Senhor, conforme Tu queres em cada coração, e derrama, Pai, do Teu óleo fresco, para essa semana que está se iniciando. Repreendemos, Pai, qualquer ataque das trevas contra o Teu povo. Repreendemos enfermidade. Repreendemos em nome de Jesus todo mal contra a Tua igreja, Pai. Não prevalecerá em nome de Jesus. E antes de nós aplaudirmos o Senhor mais uma vez, eu quero te convidar a você liberar uma palavra abençoando a semana de alguém aqui na igreja. Procure alguém nesse momento e libere essa palavra diante daquilo que você ouviu, amém? Aplauda o Senhor e vá na graça do Senhor Jesus para sua casa. Libera essa palavra e dá um abraço no seu irmão.